Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo explicando o passo a passo do funcionamento dessa terapia da TRG, terapia de reprocessamento generativo. E por que essa terapia vem se destacando? Quais são os princípios básicos, fundamentalmente, o que ela apresenta de diferente das demais terapias e qual é a percepção que se tem sobre ela. Eu gostaria de deixar claro, primeiramente, que essa terapia ela é nova, focada e de resultados. Aí a pergunta fica, mas como assim? Por que ela? Qual que é a diferença dessa terapia nova e das outras terapias convencionais? Qual é a diferença básica? Se terapia é tudo igual? Não, a resposta é não. Essa terapia, ela consiste em 5 protocolos básicos, né? Que são simplesmente muito bem feitos para que você entenda esse passo a passo. Ela se divide em 5 partes e são nada mais, nada menos que cronológico, somático, temático, futuro e potencialização. E por que ela é diferente? Ela é diferente porque ela vai diretamente na raiz de todos os problemas emocionais. Aí as pessoas falam que todos os problemas emocionais, mas como funciona isso? Sim, é porque os nossos problemas emocionais não começou na nossa na parte de adulto. Essa percepção, nossos problemas emocionais começou lá atrás, na época de criança mesmo, na época de milenização, ou seja, na hora da formação de caráter, que varia de 0 ano a 10 anos. Ou seja, é tudo aquilo que ficou armazenado dentro da gente e que não foi absorvido pelo nosso inconsciente, ficando assim registrado, guardado, como se fosse uma pasta de um software, de um celular, por exemplo, de um computador. Ela fica armazenada, tudo aquilo que foi armazenado, gravado, porque o nosso inconsciente ele grava tudo. Desde que a gente está lá no feto, é gravado. Existe como se fosse um gravador que fica o tempo todo armazenando. E ele grava, segura, retém a informação e fica lá, registrado como crenças limitantes, como fatos que aconteceram de 1, 2, 3, 4, 5 anos, coisas que machucaram, coisas que não foram absorvidas pelo consciente, como já disse. Portanto, essa época é muito importante na formação de caráter de uma criança. É nessas épocas que fica, como ficou tudo registrado, e a criança não sabe entender como funciona isso, porque a criança, ela generaliza tudo, entendeu? Ela entende por generalização. E ela não entende, consegue fazer cognitivamente, entender como seria o desenrolar disso. Ela não tem inteligência emocional para saber se é certo ou errado. Nessa parte de 0 a 10 anos, o que ficou registrado ficou armazenado. Por isso que é uma fase muito importante, né? E sucessivamente, o que ficou registrado vai ser referência para ela ao longo da sua vida, né? E que ficou lá registrado. Ela não, naquela época, ela não sabia discernir, né? Como ela generaliza tudo, ela não sabe discernir o que é certo e o que é errado. O que ficou registrado, o que ficou lá mapeado no seu inconsciente. E posteriormente vai para frente o tempo, aí depois passa para adolescência, a criança vai à parte da adolescência e começa a ter algum tipo de problema. Como? Tudo também é novo para um adolescente. Por exemplo, a parte sexual que começa a aflorar, né? Como que ele vai lidar com isso? Vai correr tudo 100%?
de acordo com o cronograma, tudo bonitinho, ou pode ter alguma coisa que marcou lá ele. Na época da formação sexual da criança, ou na época de estudo mesmo, onde pode ter sofrido bullying na escola. Eu estou falando aí de 11, 12, 13 anos, 14, 15 anos. Então tudo também fica armazenado. Como a criança não sabe lidar ainda, porque tudo é processos, né? E aí depois vai seguindo passo a passo. Por exemplo, o primeiro namoro, como ele lidou com o primeiro namoro, foi tudo bem? Como lidou com uma decepção? Foi tudo bem também? Então, supostamente, poderia ser ou não, vai depender de cada um. Por que que a gente é único? E essa terapia é inteligente por quê? Porque ela vai direto na raiz dos problemas, que ficou congelamento, onde a criança ficou congelada, também na adolescência, depois mais para frente, na época de jovem, né? E começaria relacionamentos, como se organizou isso, e se existiu algum trauma, se ela passou por isso tudo bem, né? E aí vai, fase adulta, casamento, relacionamentos, filhos, e aí sucessivamente vai, né? Normalmente, parte financeira, trabalho, estudo, formou, não formou, como vai ser, como validar isso? Esse processo tudo vai acumulando. Se correr tudo bem, automaticamente não vai ter problema. E ao longo da vida, né, da melhor idade e ao longo, né, que vai decorrendo esses tempos. Só que fica tudo dentro do nosso inconsciente. E essa terapia é tão especial que ela volta, ela faz você voltar dentro de você, que não é regressão, muita gente entende errado, que ela faz você voltar dentro do seu próprio eu e chegando nos locais em que você ficou paralisado ou com crenças limitantes, como escassez, como rejeição, por exemplo, né, que é um tema também muito comum, né, na nossa terapia. E observado isso, a gente faz com que a pessoa volte lá naquela época que ela ficou paralisada e fazer um reprocessamento generativo, onde que direcionado para a pessoa, só a pessoa que pode voltar. Ela se ajuda. Então, ela faz parte também do tratamento da terapia. Poderia até dizer que seria um tratamento integrativo, que ela participa diretamente, ela com seu terapeuta, integrando os problemas, ela discutindo os problemas, né, e falando. Ela vai falar, mas com base no seu passado, mais presente passado, né? Sabendo também que o nosso inconsciente é atemporal, tudo que ficou registrado lá atrás está muito presente no hoje. O futuro ainda vai existir. O passado já organizou, já está feito, já está registrado. E muitas das vezes a pessoa vive o que ela ficou registrado. É simples. Então, essa terapia volta lá em você mesmo e organiza, reprocessa. Tudo gerando uma nova percepção. É muito interessante e estamos ganhando muitos adeptos, não só no Brasil e no mundo, porque essa terapia ela é voltada para vários tipos de problema. Ela não trata especificamente o tipo de problema que você vai buscar. Por exemplo, ela não vai na questão específica que você está buscando, ela faz uma busca geral em tudo que você está precisando. Às vezes você nem sabe, porque você vai em busca de um pânico, por exemplo, de um problema de pânico, de medo, medo do futuro. Muita gente tem medo de morrer, muita gente tem medo da insegurança, né, que é muito constante nesse país que, né, que não está muito legal com relação à economia, muito legal com muitas coisas que acontecem que a gente nem sabe. Entendendo assim, eu gostaria de passar com toda ênfase e carinho. Por quê? Porque é uma terapia que vem ganhando muitos resultados positivos. Eu gostaria de deixar aqui meu nome à disposição para quem interessar a conhecer essa terapia nova, que é muito bem estruturada, como já disse, e para que a gente possa entender o nosso eu interno e organizar melhor,
né, no dia a dia. Como depressão, ansiedade, ela vai direto lá no seu problema e reestrutura. A palavra mais correta, talvez, para mim, seria reestruturar o seu inconsciente, o seu psiquismo. E é muito interessante, quem quiser conhecer essa terapia, estou à disposição para que você faça pelo menos uma psicoeducação, um conhecimento dela, que eu poderia falar muito mais sobre ela, porém o tempo é meio escasso aqui, porém eu poderia te dar mais compreensão do que significa ela num todo, porque a gente só explanou alguns aspectos, mas eu gostaria de deixar meu nome à disposição aqui para quem quiser. Meu nome é Iron, sou terapeuta da TRG. Meu contato é 996920312, para quem quiser conhecê-la mais de perto, com resultados ótimos, e estamos aqui para tentar ajudar você com esses problemas emocionais. Um abraço a todos, fiquem com Deus.